obrigado por essa noite, pela tua palavra. Como é bom cantar do seu amor por nós. Esse ambiente, Pai, onde nós trazemos ao nosso coração, à nossa memória, o teu grande, infinito, imensurável amor. Obrigado, Pai, porque esse é o amor que nos sustenta, esse é o amor que nos guarda, esse é o amor que nunca falha, que nunca decepciona, que nunca abandona, que nunca erra, que nunca frustra. Nós somos tão completos, tão plenos em você. Como é bom cantar do teu amor, Pai. Nos faz sentir saudade de casa. Nós te amamos. De eternidade em eternidade fomos amados e nós te amamos por toda a eternidade. Que privilégio estarmos aqui dentre tantos lugares. Sem dúvida esse é o melhor lugar para estarmos essa noite. Não por causa das pessoas, por causa do louvor, da pregação, mas por causa da tua presença, da tua palavra, da tua unção. Estar com você, Pai, é sempre o melhor lugar. Nós te amamos e rendemos a nossa vida, nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Obrigado, Ministério de Música. Vocês são uma bênção. Pode sentar. Vocês estavam esperando, né? Ficaram me olhando tipo, senta ou não senta? Obrigada, meu bem. Aleluia. Senão eu babo. Eu sou desastrada. Alguém tem que me ajudar, senão eu saio molhando tudo. Vocês estão bem? Amém. Que honra estar aqui, viu? Desejei estar aqui. O anfitrião me abandonou. Que fique sabendo, viu? Gravado. Quando soube que eu vinha, foi embora da aula em Goiânia. Mas me deixou aqui a melhor parte dele. Amém? Obrigada, viu, pastor Leandro e Kelly? Que honra. Como eu desejei estar aqui, queridos. Que bom que esse tempo chegou. Deus sempre, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Eu sou desastrada mesmo, vou botar aqui embaixo, porque eu vou abrir a Bíblia, vai bater na... Eu já vi a cena. Deixa o copinho chique guardado aqui embaixo, que é mais seguro. Já fui apresentada, mas eu quero falar algumas coisas para a gente ficar mais íntimo, porque assim a pregação fica melhor. Amém? Eu não gosto de gente quieta. Amém? Amém. Responde a palavra. Já que você veio, né? Você podia estar em casa. Já que você veio, então você vai estar aqui de verdade. Eu sou Késia, tenho ministrado a palavra dentro do Ministério Verbo da Vida desde 2007. Já é uma caminhada. Sou professora do Rema há alguns anos. Mas a parte mais importante de mim é a que eu vou dizer agora. Eu sou filha de Deus, serva de Cristo. Casada com o melhor pastor que você pode conhecer na sua vida, que é o meu marido. Pastor Braulio tem 2 filhos, um de 22 anos, o Felipe, e uma de 19 anos. Essa é a hora de você falar, tá bem, irmã, tá bem. Tá bem, você tá bem, obrigado. Viu? Você viu como foi voluntário? Espontâneo. E eu estou morando em Taubaté, servindo na Igreja Verbo da Vida de Taubaté, pastor Eliezer Rodrigues. Mama Georgia, estamos ali há 6 meses, o Senhor nos levou para lá, estávamos no Rio de Janeiro, temos servido ali, muito felizes naquela igreja, onde o Senhor nos plantou para essa estação, para essa jornada, crendo que a cada passo, a cada estação, a cada jornada, Ele vai nos direcionando, porque o importante é a gente alcançar as pessoas, servir aonde tem necessidade. Eu vou te dizer, está cheio de necessidade por aí. Amém? Tem um clamor nesse tempo, quanto mais o dia se aproxima, mais a gente escuta um clamor, das pessoas dizendo, vem mesmo, porque é o que vocês carregam que a gente precisa. E nós precisamos estar naquela posição do eis-me aqui de verdade, né? Não é da boca para fora, é onde o Senhor nos manda, a gente vai, porque existe uma urgência, não de Deus. Se você já ouviu isso, está errado. Deus não está com pressa, Deus não está acelerando nada, está tudo bem para Deus, porque Ele é Senhor do tempo, amém? Mas existe uma urgência, uma pressa do mundo, porque eles estão encurralados, eles não têm mais o que fazer. Talvez alguns anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás,
eles ainda tinham muita expectativa, mas a coisa está chegando ao final e eles olham para um lado, olham para o outro, olham para a família, olham para a economia, olham para a política, olham para tudo e falam, o negócio está ficando feio. Eu nunca vi o mundo dizendo, eu acho que o mundo está acabando. Outro dia eu fui numa mulher ímpia toda a vida, nem crê em Deus. Ela falou, mas eu acho que está chegando no final mesmo de tudo. Aí eu falei, está melhor que uns crentes que estão achando que tem muito tempo pela frente ainda, né? O mundo está percebendo que não existe mais recurso, nem natural, nem espiritual. Existe uma falta de esperança. E você carrega as boas notícias. Porque de má notícia, a internet, a televisão, o jornalismo está cheio, né? E quando a gente chega num ambiente que a gente começa a dar palavras de esperança, de boas notícias, as pessoas que estão ali, elas se alegram, elas falam, uau, alguém falando alguma coisa boa, alguém falando alguma coisa boa para se ouvir, que alívio. Então, não se distraia. Deus tem te convocado para você ser um anunciador das boas notícias. Você está aqui? E eu quero falar um pouco sobre isso essa noite. Você é um anunciador do que a Bíblia diz, não do que você acha. Amém, queridos? Pois aí é que tá. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que existe muita expectativa da igreja, né, em a gente ouvir palavras e a gente considera palavras boas, aquelas palavras que nos animam. E, de fato, as coisas que nos animam, elas são maravilhosas mesmo, né? Você ouvir que você vai ficar rico é maravilhoso. Você ouvir que Deus está trabalhando para realizar seus sonhos é maravilhoso. Mas sabe que maturidade é quando você ouve o que você precisa e você se alegra do mesmo jeito. Porque se alegrar com o que a gente quer é fácil. É bom demais. Quando eu perco uns gramas, né? Porque eu tenho uma dificuldade com a balança, sabe? Eu sofro horrores. Eu faço dieta, eu tenho 44 anos, eu faço dieta 40. Eu não aguento mais, né? De verdade, com 5 anos de idade não tinha uma calça plástica que entrava em mim. Na época não era fralda descartável, era fralda plástica. E os botões de baixo ficavam abertos porque não cabia. Ó, que absurdo. É muito tempo de sofrência, né? Então, quando eu chego na balança e eu emagreci alguma coisa, gente, que alegria. Aí é ótimo quando alguém diz, nossa, você emagreceu. Dá uma alegria, né, mulherada? Nossa, dá um alívio. Mas sabe que às vezes você precisa de alguém dizendo, você não está emagrecendo não, essa dieta não está funcionando para você não. Sabe que às vezes você precisa de alguém que vai ter coragem de te amar a ponto de te dizer o que você precisa ouvir para as coisas mudarem? E maturidade não é você ficar de bico, mas falar, rapaz, é verdade. Eu sei, lá no fundo eu sei que é verdade. E eu tenho passado por alguns lugares, amados, e tentado imprimir na igreja a necessidade da gente tratar como espiritual as palavras que nos levam a uma posição madura. Porque muitas vezes temos levado a cultos ungidos, ou a unção veio, a unção pegou, os cultos que tem muito glória a Deus, muita, lá, né, na minha igreja é carreira, né? É corrida, é muita carreira, o pessoal corre e vibra. Mas sabe, queridos, existem cultos que são totalmente espirituais, que você mal vai conseguir se mexer da cadeira, porque o Espírito Santo foi lá dentro. Amém? Porque é no fundamento, é nesse estabelecimento aonde ele encontra lugar para crescer e fazer as coisas acontecerem. Então eu quero compartilhar sobre uma palavra que tem ardido no meu coração esses dias. E eu ainda estava, não sei se vocês estavam me observando, mas eu ainda estava tentando negociar com Deus, pregar uma outra coisa. Foi verdade. Eu estava, na hora do louvor começou, ai, me ama. Eu falei, nem combina. Aí eu fui para o celular, falei, deixa eu tentar ver se não tem aqui um estudo, né? Mas, ai, vamos falar sobre outra coisa. Deus falou, a mensagem está pronta. Eu, sim, Senhor. Amém. E eu quero falar sobre isso, vai ser uma bênção. E você vai se alegrar, amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre maturidade que dá acesso à herança. Vamos começar lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Eu não sei se vocês têm aí o livro novo do Rick Renner, que fala sobre os fundamentos. Se tiver, não, ainda não. Mas a gente depois coloca, eu mando para vocês, logo chega aqui, é um livro novo dele. Grande parte de alguns ensinamentos que vocês vão ouvir aqui está escrito e descrito nesse livro. E é um livro que vale muito a pena para todo crente. Quem é crente aqui? Então, a gente tem uma quinta-feira de ensino aqui. Amém? A gente está num ambiente, basicamente, de filhos de Deus, de igreja.
E nesse ambiente, amados, é o ambiente onde o Espírito Santo trata coisas mais profundas, mais maduras. Porque ele está falando com a sua igreja. Ele está falando com aqueles que pertencem a ele. Esse livro do Rick Renner, ele é um livro que trata sobre essa questão do fundamento, de você estabelecer. Eu já estou pregando, tá? É assim mesmo que eu prego. É esquisito, mas é desse jeito. É que eu estou fazendo você me amar primeiro, aí eu falo mansinho, aí depois a lenha desce. E aí, queridos, a gente sabe que muitas pessoas têm curiosidade sobre Deus. Hoje mesmo eu estava lá com uma pessoa me perguntando 1.500.000 coisas, querendo saber de um monte de coisa da Bíblia. Aí eu, num determinado momento, eu falei, sabe que um monte de gente tem dúvida, né? E tem curiosidade sobre o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus não faz, o que Deus fala. Mas tem preguiça de ler a Bíblia? Você acredita nisso? Você acredita que tem gente assim? E ela falou, obrigado pelos seus esclarecimentos, e mandou um beijinho. Você está aqui? Sabe, queridos, sabe aquelas pessoas que chegam no meio do filme, sentam do seu lado e começam a falar, mas quem é aquele dali? Por que aquele cara está fazendo aquilo? Ai, coitado, quem é não sei quem? Por que morreu? Qual é o nome desse personagem? Quem é aquela mesmo? Quem se irrita com isso? Sabe que tem gente fazendo assim com a palavra de Deus? Chega no meio do filme que está querendo entender tudo. Chega no meio do livro, lê 3 capítulos, está querendo entender a Bíblia inteira. Sabe que não funciona assim. Porque existe uma maturidade para ser desenvolvida. E maturidade leva tempo. Eu estou vendo um monte de família aqui com bebezinho, com criança pequena. Dá trabalho. Desenvolver maturidade é trabalhoso. É processo, é caminhada, é dedicação, é abdicação, é força, é repetição. Até que se chegue ao tempo de ter acesso a algumas coisas. E a Bíblia está dizendo em Hebreus, no capítulo 5, justamente sobre isso, a maturidade do corpo de Cristo. Ele diz assim, ó, nesse tempo, a essa altura, eu vou começar do 11, vai dar tempo, vai dar certo. Você está aqui comigo? No 11 diz assim, quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar. Ele estava falando aqui, contextualizando. Tá vendo? Esse é o meu problema. Sempre que eu subo um versículo, eu quero subir mais 3. E aí nessa a gente precisa de 3 horas para ministrar, né? Não 40 minutos. Mas nessa carta aos Hebreus, eles estavam fazendo um contraponto da antiga aliança e da nova aliança. Das coisas que eram da época de Moisés, Abraão, da época que veio antes de Jesus, e agora em Jesus a nova aliança. Então ele está fazendo um contraste, um contraponto. E ele começa a entrar em alguns assuntos difíceis aqui, e quando chega no versículo 11, então ele fala, quanto a isso o quê? Você tem que ler o antes para entender o depois. Amém? Mas ele está falando, temos muita coisa para ensinar, assunto difícil de explicar. Especialmente porque vocês se tornaram lentos para aprender. Que bonitinho, né? Um elogio lindo. Apesar de que a essa altura, vocês já deviam ser mestre. Mas ainda está precisando que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da doutrina de Cristo. Vocês voltaram, olha que interessante isso, voltaram a necessitar de leite, quando já devia estar recebendo alimento sólido. E a gente vai parar por aqui por enquanto. É difícil dizer, né? Porque a Bíblia não traz essa firmeza, mas a grande parte dos teólogos e estudiosos atribuem a carta aos Hebreus a Paulo, por conta da linguagem que é usada, a forma como ela é escrita, os termos que são muito similares a outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então acaba que de vez em quando a gente escapa. Então Paulo disse, né? E a gente não tem essa convicção. Mas o autor aos Hebreus, ele está dizendo aqui, já era para vocês estarem mais maduros, né? Mas vocês em algum momento voltaram a necessitar de leite. E aqui está um ponto. Percebam que ele não está fazendo aqui uma correção pela necessidade do leite. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, se você está anotando aí, se anota em casa, você pode ler, está escrito assim, desejai afetuosamente como um menino recém-nascido leite racional não falsificado, para que por ele você cresça. Então a Bíblia está falando, tenha desejo pelo genuíno leite. Amém, queridos? Então a Bíblia não está condenando o tomar leite. A Bíblia não está condenando você ansiar ou desejar o beber o leite, o genuíno leite.
Porque quando nós nascemos de novo, nós éramos bebês espirituais. E como bebês espirituais, o que a gente precisava era de fundamento. O que a gente precisava era entender o que Hebreus capítulo 6 vai dizer sobre fé, arrependimento de obras mortas, batismos, a saber, são 3, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. A Bíblia chama isso de pré. Você está aqui? Manda um abraço para Jesus aí. A Bíblia chama isso de pré. A Bíblia está falando assim, ó, quando você entra no prézinho, no jardim da infância, você vai passar pelo ensinamento de fé, arrependimento de obras mortas, batismo, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Você está aqui? Aí o povo quer saber sobre soberania de Deus, mas não sabe nem sobre batismo, sabia nem que tinha mais do que um. Não sabe o que é arrependimento de obra morta. Não sabe sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. E a Bíblia chama isso de base, de leite. Quando o apóstolo Paulo está falando do leitinho, é disso que ele está falando. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 6, você pode ler na sua casa, que se nós não dominamos esses assuntos, se não temos pleno conhecimento desse grupo, desses elementos, não estamos autorizados a ter sabedoria sobre as coisas mais complexas. Então, amados, você nunca vai compreender com segurança sobre a soberania de Deus enquanto você não entende sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E vamos combinar, 90% da igreja hoje não sabe nem sobre o que eu estou falando. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja corpo de Cristo espalhado pela terra. A maioria das pessoas fala, nossa, eu nunca estudei sobre isso, nunca tinha pensado, nunca tinha lido. Mas onde é que você estava? Você está aqui. Não adianta querer fazer perguntas complexas e saber se Adão tinha ou não tinha umbigo, sem saber sobre batismos. Por que alguém põe a mão na tua cabeça quando vai orar por você? Porque quer, porque é bonito, porque é um protocolo? Não, porque é uma doutrina. E é uma doutrina chamada de doutrina leite, é o básico. Não seria estranho você pegar o seu filho. Quantos anos a Isabela tem? 3 anos. Imagina pegar ela e falar assim, vou levar para ser matriculado no 2º ano do 2º grau. Faz algum sentido? Em igreja? Por quê? Ela não é saudável? Ela não é uma criança saudável? Por que não faz sentido? Ela não tem estrutura para suportar o que o professor vai explicar lá. Embora dentro dela tenha toda a habilidade para ser desenvolvida, para ela chegar nesse tempo, hoje ela não tem estrutura para receber aquela informação, porque ela precisa aprender primeiro que 2 mais 2 é igual a 4. Para quando colocarem um X na questão, quando complicarem a questão, ela saber do fundamento básico. Você está aqui? Se nós não entendermos isso, se nós não entendermos que existe um fundamento básico, se nós não tivermos sede pelo leite genuíno, pela doutrina básica, nós não estamos aptos a compreender as coisas mais profundas. Tem alguns pregadores, mas Luciano Subirá foi aquele que traduziu e trouxe isso para cá, falando sobre acesso. Tem coisas que você compra na sua casa, produtos de limpeza, alguns remédios, que tem um rótulo dizendo, mantenha fora do alcance das crianças. Por quê? Se você está podendo mexer. Porque a criança não vai ter maturidade para lidar com aquilo. Isso não significa que ela nunca vai alcançar. Isso não significa que ela nunca vai usar. Isso significa que tem um tempo certo para isso. E qual é o tempo certo para isso? É o tempo que ela foi exposta a uma maturidade que vai levar ela a ter segurança para mexer com aquilo sem que aquilo fira ela. Existem coisas, amados, que Deus não está liberando na sua vida. Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não pode, não é porque não está pronto, é porque você não está maduro para receber. Tem coisa que não é a oração que vai trazer, é a maturidade. Talvez existam coisas que eu estou, Senhor, por que não aconteceu ainda? E não é porque Deus não quer, não é porque Deus não deseja, não é porque a profecia estava errada, não é porque a ideia está errada, é porque você precisa largar as coisas de menino.
Porque se você for para a estação que Deus tem para você, carregando a maturidade que você tem hoje, aquilo que seria bom vai acabar trazendo dano para a sua vida. Lembra da história do menino do filho pródigo? Está lá em Lucas capítulo 15. Quando um menino pede a herança do pai, o que ele está declarando ali? Independência paternal. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde existe um espírito de independência paternal. As pessoas querem o que Deus pode dar, mas não quer a paternidade de Deus. As pessoas querem ter acesso às heranças, mas não à paternidade. Eu quero ser salvo, mas não quero o senhorio. Eu quero declarar Jesus como meu salvador, mas eu mando na minha vida. Eu faço as escolhas. Eu decido o que eu quero. Você está aqui? E sabe, você não aceitou a Jesus para mandar nele, para dar ordem nele. Para dizer para ele o que você quer e como você quer. Porque isso quem faz é criança mimada. Maduros entendem que ele é Senhor. E que o plano dele é melhor, o tempo dele é perfeito, a maneira dele é justa. Não adianta, amados, procurarem a mão de Deus e não querer a sua face. Eu quero aquilo que Deus pode me dar, mas eu não quero aquilo que Ele está me cobrando, me instigando, me provocando a ser. Porque às vezes a gente... Deixa eu só tirar o blazer que eu estou derretendo. Eu não sei nem para que eu insisto, ficar bonitinho. Deixa eu ajeitar os babadinhos que fica mais bonitinho. Às vezes a gente quer, amados, a gente quer viver algo em Deus, que a gente tem sede, a gente tem fome, a gente tem vontade de viver, mas a gente não parou para pensar que existem coisas que para Deus nos liberar precisa ter estrutura. Tem gente que se a gente aumenta um culto por semana já está pensando em largar a igreja, mas quer ser missionário, eu não entendo. Eu tenho chamado para as nações. Quantos cultos você frequenta na sua igreja? 2, né? Tá de bom tamanho. Não vou na igreja hoje porque mamãe está fazendo a comida que eu gosto. E você tem chamado para ser o quê? Para ir para a África. Sim. Não, amados. Tem coisas que nós somos colocados em ambientes, e presta atenção no que eu estou falando para não desvirtuar, nem distorcer aquilo que eu estou dizendo. Nós somos colocados em ambientes para sermos forjados para coisas maiores. Amém, amados? Deus nunca, absolutamente Deus nunca vai nos provar através de doença, morte, dor, falta, enfermidade e miséria. Nunca. Não existe a menor possibilidade de Deus colocar numa situação de falta para você dizer, não, Deus está me forjando. Não. Não existe a menor possibilidade de Deus fazer você passar por um acidente e você falar, Deus está me forjando. Não. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. E Deus não pega emprestado as armas do diabo para forjar caráter em você. Para forjar o seu caráter, Ele enviou Jesus. Ele não fez acordo com o diabo. Amém, amados? Agora, existem situações na vida onde Deus vai conceder graça para que você saia dali aprovado, ao invés de te livrar da situação. Você entendeu a diferença? Eu tô no mundo, e se eu estou no mundo, vai vir pedreira. É certo. Dificuldade vai acontecer. Só não tem dificuldade quem está morto. Quem está vivo, em algum momento, vai lidar com tempestade. Existem tempestades que Deus simplesmente vai te dar escape delas. Existem tempestades que Deus vai falar, essa daí tu aguenta, eu estou com você, vamos embora. E quando você sai do lado de lá, e é isso que a Bíblia chama de provação. E as pessoas começaram a associar provação a uma coisa ruim. Eu estou passando por uma prova, Deus está me colocando em prova, Deus enviou uma prova. Que prova é essa? Não, eu estou com câncer. Não, eu estou desempregado. Não, eu sofri um acidente. Deus não está nisso não, meu filho. Porque senão a gente rasga a Bíblia. Porque foi para desfazer as obras do diabo que Jesus veio. Não para acordar com elas.
Agora, existem momentos na sua vida que enquanto você estiver passando por isso, Deus vai falar, olha, se você confiar em mim, você vai tirar 10. E aqui é que está a questão. Quando você faz uma prova na sua faculdade, no Rema, na escola, quando você faz uma prova, uma avaliação no trabalho, né? Você percebe que o seu patrão está querendo matar você, roubar você, destruir você? Não, a gente não tem essa percepção. A prova, ela vai trazer para mim a percepção do quanto eu estou aprovado naquele assunto. Se eu estou aprovado naquele assunto, eu tiro 10 na prova. Não, você não entendeu. Eu vou lá fazer uma prova, eu me sinto, porque ninguém gosta de mim, olha só o que eu vou ter que fazer, essa humilhação, passar por... É isso que você sente? Não. Você pode até ficar nervoso, e geralmente a gente fica nervoso quando a gente não estudou para ela. Porque se você sabe tudo sobre a matéria, você não vê a hora da prova chegar. E mais do que isso, quando você tira 10, você esfrega ela para todo mundo. E você ainda tem que ouvir a sua mãe dizer, não fez mais do que a sua? Porque a prova, ela não forja você, ela manifesta aquilo que está dentro. A prova, ela não está dizendo se você depois daquilo vai ser mais ou menos. Ela está falando em que ponto você está. E aquela avaliação, ela serve para você dizer, eu preciso melhorar, isso daqui eu não sabia, isso daqui já está ok. Não é assim que a gente faz, queridos. Sabe, o apóstolo Paulo, ele passou por diversas provações. E ele falava, eu aprendi. Eu costumo dizer para os alunos do Rema que eles geralmente nunca mais se esquecem das coisas que eles erram. Das questões que eles acertam, comumente eles esquecem. Mas quando eles erram uma questão na prova, daqui a 10 anos ele vai dizer, na matéria tal eu errei essa questão. Você está aqui? Porque aquilo que a gente não foi aprovado é o que vai despertar em nós um interesse de crescimento. O interesse de nós olharmos, por que eu não fui aprovado? Por que isso daqui passou despercebido? Por que eu não tive maturidade nisso aqui? Por que eu não sabia responder? Você está aqui? Quando a gente olha para... Voltando lá para o filho pródigo, eu não vou me demorar muito. Quando a gente está olhando lá para o filho pródigo, o que a gente vê naquela cena? A gente vê um menino independente do pai, dizendo, ei pai, me dá o que é seu. Ali culturalmente, dentro daquela realidade, se um filho pedia para o pai a herança antes do pai morrer, o filho estava considerando o pai morto em seu coração. Olha que coisa forte, não é? O filho estava considerando em seu coração que o pai era morto. O filho estava dizendo, olha, eu tanto faz se você está vivo ou morto, eu quero o que você tem para me dar e acabou. E a Bíblia diz que ele sai, vamos lá comigo, Lucas 15, vamos lá. Vamos deixar Deus nos levar a lugares aqui. Lucas 15. Diz assim no verso 11. E Jesus disse, um homem tinha 2 filhos. O mais novo, reivindicou do seu pai, dá-me a herança, e que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu entre eles. Consentindo aqui vem de uma palavra que diz, não se opondo. Não é concordando. Tem hora que você não vai se opor. Isso não significa que você está concordando. Eu vou repetir. E aqui está o ponto. Geralmente a igreja, ela se entrega quando ela fica quieta demais. Às vezes, queridos, alguém vai chegar para você com uma ideia pronta dizendo, Deus me disse, eu vou fazer, eu quero ir, eu vou não sei o quê. O que você vai dizer? Que não? A ideia está pronta? Você não veio pedir meu conselho. Você não veio pedir minha opinião. Você está me comunicando. E se você está me comunicando, no seu coração a decisão já foi tomada. E se eu disser para você, eu acho que você vai entrar numa furada e você não for, você vai dizer que tudo aquilo que não aconteceu é porque eu disse para você não ir.
Então, maturidade é você entender que existem pessoas que Deus colocou na sua vida para te dar conselho sábio para proteger você. É igual quando a gente, como pastor, a gente tem muito disso. A pessoa entra dentro do gabinete e fala, não, olha, eu vou falar com fulano que a gente vai namorar, que a gente vai casar. Você está me comunicando ou pedindo minha opinião? Porque se a sua opinião está pronta, se você já decidiu tudo isso, amém, não tem nada que eu fazer. Eu vou te proibir? Não, eu não estou aqui para te proibir. Eu estou consentindo. Consentindo é não se opor. Não é concordar. Porque tem hora que você fala, se é o que você quer, mas definitivamente eu entendo que não era o plano de Deus para você. Está aqui comigo? O pai consentindo, pegou a sua propriedade e deu e repartiu entre os dois, o mais velho e o mais novo. No versículo 13 diz, não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partiu para a terra. Então ele ainda ficou ali por um tempo, você está aqui comigo? Recebeu a grana do pai e continuou ali por um tempo, mas aí passou um tempo e ele falou, ó, vou viajar. E esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma, a minha Bíblia, a minha versão King James traz, irresponsável. O versículo 14 é o mais importante para nós. Coincidentemente, não propositalmente, coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, abateu-se sobre aquela região grande fome. Foi coincidência. Não foi que Deus falou, ah, você pediu herança, ah, você saiu da sua casa, agora você vai ver, eu vou mandar um vírus que vai destruir tudo. Não, amado, Deus não está nesse nível. Bobajada. Gente que não conhece o pai que tem. Aí Deus vai falar, diabo, você pode me emprestar um vírusinho só para ensinar meus filhos a serem mais obedientes? Isso é literalmente debochado que Jesus fez naquela cruz. Porque se ele veio quando a gente era inimigo, você acha que nesse ponto ele vai fazer acordo com o diabo para fazer alguma coisa com a gente? Que conversa, gente. Ah, porque no carnaval alguém debochou de Deus e olha aí o resultado. Quer dizer que Deus se vingou do mundo inteiro por causa do carnaval no Rio de Janeiro. Que poder desse carnaval, hein? Carnaval que acontece desde quando o mundo é mundo. Não, gente. Deus não está envolvido com isso. Isso não é o caráter de Deus. As coisas, às vezes, acontecem coincidentemente. O menino gastou e a crise veio no mesmo tempo. E aí, quando isso aconteceu, ele acabou por se empregar com um cidadão, porque ele precisou trabalhar. E esse cara estava dando comida para porco. E ele começou a sentir fome. E a fome foi tanto, o aperto foi tanto, que ele chegou a olhar para os porcos e falou, eu acho que eu vou comer a comida deles mesmo. Você sabe qual é a história. A Bíblia diz que aquele menino caindo em si, reconhecendo seu erro, reconhecendo o quanto ele tinha errado, ele decide ir até o pai, pedir perdão, e o pai vai restaurá-lo, a sua posição de filho. Está aqui? Mas o que me chama a atenção é o outro. É o que sempre ficou. É o mais velho, que não saiu, não gastou herança, não torrou dinheiro, não fez festa, não pediu para o pai a herança, mas igualmente não tinha paternidade. Porque quando o pai demonstrou amor pelo filho mais novo, porque tinha voltado, ele falou, eu estou aqui o tempo todo e você nunca me deu o que eu mereço. Aí ele falou, você não entendeu nada. A casa é tua, os bens é teu, a comida é sua, era só você usufruir do que você tem. Os dois eram duas crianças mimadas, irresponsáveis, que tinham se desvencilhado da paternidade. Não honravam o pai, não tinham valor correto. Eram duas crianças que não tinham maturidade para ter acesso à herança. O mais novo teve acesso e perdeu. O mais velho tinha acesso e não usufruiu. Quem é você? Será que nós temos olhado para as heranças que Deus nos deu em Cristo Jesus? Em que ponto de maturidade? Como o filho que quer a herança, mas não quer a paternidade? Ou como o filho que quer a herança, mas quer de forma que o pai o tempo todo esteja se movendo e mimando ele? Ou você é como Cristo? Eu sei, pai, que você sempre me ouve.
Eu sei, Pai, que tudo aquilo que eu peço em Teu nome eu recebo. Eu sei o que eu vim fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. O que eu faço aqui é porque eu vejo o meu Pai fazendo, eu imito Ele. Eu me movo aqui na terra como eu vejo meu Pai se movendo no céu. Eu falo o que eu escuto Ele falar. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade dEle. Eu vim cumprir o chamado dEle. Você está aqui? As pessoas nesses dias então têm ensinado sobre a matéria caráter de Deus. E o povo não cansa de me perguntar sobre Jó. Jó. Mas e Jó? E Jó? Bill Johnson salvou a pátria dos crentes. Ele disse uma frase: Jó, meu filho, é a pergunta, Jesus é a resposta. A minha vida, o cristianismo, o evangelho, não está baseado em Jó. Está baseado em Cristo. Se Jó tivesse feito a coisa certa, não tinha sido repreendido por Deus. Deus nunca aprovou as suas orações, a sua atitude, o seu pensamento, o que ele diz. É porque o povo não lê, né? Só lê os 2 primeiros capítulos. E quando lê muito, mas na maioria das vezes fica com coisa que alguém pregou, que alguém disse, que alguém contou. Mas os 42 capítulos, a maioria nem leu. Mas qual é a dificuldade que a humanidade tem, e os crentes, os filhos de Deus têm, de entender que Deus é bom? Eu vou te dizer qual é. Filhos imaturos precisam responsabilizar alguém pelos seus erros. Se Deus é bom, o problema é meu. Se Deus é perfeito, quem está errando na conversa? Mas se Deus está fazendo acordo com o diabo, de repente é ele o culpado. E eu mesmo sou a vítima. Lembra de Adão? Foi a mulher, né, que você me deu. Lembra de Eva? Foi a serpente. Quem é que teve coragem de dizer, fui eu? Eu não orei antes, eu não perguntei antes, eu não tive maturidade, eu não entendi que eu não estava pronto, eu não ouvi um bom conselho, eu não orei em línguas tempo suficiente, eu não tive discernimento do Espírito, eu não amadureci. Nós precisamos, para esse tempo que estamos vivendo, nós precisamos atingir um nível de maturidade que é íntimo, pessoal e duradouro. Nós precisamos considerar a palavra. Nós precisamos considerar o Espírito. Nós precisamos considerar as imposições de mãos. Nós precisamos considerar as palavras proféticas que têm sido liberadas. Nós precisamos escrever o que tem sido dito ao nosso respeito. Nós precisamos dizer, Pai, se você me vê fazendo isso daqui, o que falta? O que eu preciso, de que vitamina eu preciso para chegar nesse lugar e não ser pego de surpresa? O que eu preciso forjar em mim para não ser desaprovado? Eu não quero ser como o filho mais novo, nem quero ser como o filho mais velho. Eu quero ser como o filho unigênito. Amém? Maturidade, amados, é você entender que nunca é por causa da sua perfeição ou imperfeição. É por causa do coração. Se tem alguém que errou na Bíblia, foi Davi. Pense num garoto que fez umas bobajadas. Você está aqui? Aí, às vezes, a gente não para pensar que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Não é? Então, isso diz o que para a gente? Que não é o acerto e o erro. É o desejo de fazer e ser aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Que vai ter erro? Vai. Mas você está pronto para se arrepender de verdade ou para terceirizar a culpa? Davi não dizia, mas foi aquela mulher lá. Ele falava assim, me perdoa, eu pequei contra você. Eu errei. Não foi ele. Eu estava fora, eu não vi. Maduros assumem a responsabilidade. Maduros dizem, fui eu. E sabe que vai ter consequência, você vai ter que lidar com a consequência. Mas maduros aprendem a lição. Maduros não erram o mesmo erro. Maduros ouvem bons conselhos. Maduros sabem que não sabem.
Maduros honram. Geralmente, depois que a gente se torna mãe, não sei como foi para você, mas para mim, para você e para as outras mamães aqui, a minha vontade era ligar para minha mãe todo dia para pedir desculpa. Quanto mais adolescente meus filhos eu chegando, mais essa sensação eu tinha. Falava, pai, me perdoa, mãe, me perdoa, mãe. Porque quando você passa por aquele trajeto, você pensa, meu amigo, é muito mais difícil do que eu imaginava. É muito mais desafiador. Esse amor é muito mais profundo do que eu podia imaginar. Não é? Porque maduros, eles sabem reconhecer a experiência. Eles sabem dar valor àquilo que tem valor. Maduros não desprezam tempo nem dinheiro. Sabem o que é investimento. Você está aqui? Deus tem nos chamado para sermos filhos maduros. E numa constância que a gente não precisa voltar a tomar o leite. O nosso tempo de leite passou e ele foi maravilhoso. Mas Deus está nos servindo carne. Comida sólida. E Ele espera que a gente tenha maturidade para mastigar, engolir e ser forte com ela. Ser fortalecido através dela. Amém. Amém mesmo? Para terminar, João 16:13 diz, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não fala por si mesmo, mas Ele dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem a informação do seu futuro. Mas ele só vai liberar quando isso for para você uma ferramenta poderosa e não for um problema. Você está pronto para ouvir os segredos? Amém? Você deseja saber o que Deus tem preparado para você? O segredo é você estar maduro para ter acesso a essas informações. Então, tem uma parte que é de Deus e Ele está fazendo, mas tem uma que é nossa. E a gente precisa estar disposto a fazer também. Amém, queridos? Eu sei que talvez tenha sido um culto diferente do que você está acostumado na quinta-feira. Um culto onde o Espírito Santo se move, muitas vezes através de dons, de profecias. Mas o Espírito Santo está se movendo. Amém? Eu vou terminar, eu prometo. Eu tive em Caxias agora, dando aula. E eu estava lá na casa tomando, era uma casa muito gostosa, assim, de fazenda, a gente chama de rancho. Uma casa que fica bem afastada. E tinha umas bergamotas lá, mexerica, tangerina. Como é que? Mexerica? Ah, tá. Eu morei 7 anos no sul e a gente lá tem um hábito que é lagartear. A gente pega o chimarrão, pega a tangerina, mexerica, não sei como é que vocês chamam aqui, vai para o sol, descasca a mexerica, toma chimarrão e come a mexerica no sol. Porque como está muito frio, quando aparece um sol, você quer, né, ter um pouquinho de calor ali vindo do alto. E ela tinha um pé de bergamota de mexerica bem cheio e um do lado bem vazio. Aí ela estava falando, ai, Kézia, esse ano a gente não podou a árvore na hora que precisava, e o vizinho podou dele. Aqui estava cheira do vizinho. E eu estava toda hora indo lá pegar as bergamotas do vizinho. Eu achei que era dela também. Depois eu pedi perdão pro vizinho. Falei, eu peguei umas frutas. Aí, né, fica à vontade, tá dando muito. Aí ela falou, pois é, na mesma, uma literalmente do lado da outra. E uma estava muito cheia e a outra bem escassa. Uma ou outra azedinha, mirradinha, as mexeriquinhas lá, as bergamotinhas. Aí ela falou assim, a gente não podou na época certa e agora veio a estação e ela não deu fruto. Aí eu olhei. Aí ela virou e falou assim, né? Aí eu... Sabe que a planta, na hora que é podada, é um troço tão feio, não sei se você já viu, mas dá uma dor no coração, porque a bicha tá toda bonitinha lá, né? Aí vem o cara e pá! Matou minha arvorezinha! Nunca mais! E quem lida com isso não tem dó nenhuma. Ele vai arrancando os galhos da bicha, deixa... Fica... Eu plantei com tanto carinho, aí veio aqui e acabou com a minha árvore. Mas não, passa 3 meses, aí sai uns brotos novos,
Daqui a pouco ela enche de folha e quando chega na estação pipoca fruto para tudo quanto é lado. Sabe, o jardineiro, amados, ele não está podando para matar. Ele não está podando para machucar. Ele não está podando para ferir. Ele está dizendo, está na hora de eu tirar umas coisas. Está na hora de eu trazer vida para você. Porque quando a chuva cair, quando a palavra for liberada, você vai pipocar de fruto. Será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o fruto. Filhos maduros dão alimento. Jesus andou por toda a terra fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Sabe por quê? Porque como filho maduro ele tinha o que oferecer. Filhos maduros não têm as suas orações, me dá, eu quero. Filhos maduros Senhor, usa a minha vida. Que eu seja a resposta, que eu seja o refrigério, que eu seja a sua voz, que você me encontre aprovado, me envia, faz através de mim. Filhos maduros não ficam, mãe, me dá, eu quero, compra para mim. Filhos maduros sabem fazer escolhas. Deus está chamando a sua igreja para olhar e dizer, esse tempo aqui passou, está na hora de se comportar de uma forma madura. Nós temos clamado por um avivamento, não é verdade? Senhor, envia as pessoas, que a gente seja um farol nesse lugar. Mas Deus não vai confiar bebês recém-nascidos a berçário. Você pegaria o seu bebezinho, a sua filhinha, e entregaria ela para ser cuidada por alguém menor do que ela? Não, claro que não. Você não pega um bebê que você confia e entrega na mão de outro bebê. Então não adianta orar por avivamento se não tiver quem vai cuidar dos bebês. Quer avivamento? Deus também está pronto. Mas Ele vai depositar gente nova em igrejas maduras. Então, se eu quero a minha igreja cheia, o que eu preciso fazer? Amadurecer. Dar alimento para aqueles que vão chegar. Amém, queridos? Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Você não nos deixa confundidos, Pai. Você não nos deixa confundidos. Obrigado pelo tempo da poda, do inverno, do outono, da primavera e do verão. As estações, Pai, que trazem o que nós precisamos para que haja alimento, florescimento. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque essa igreja está passando por uma mudança de estação. Percebo Deus movendo peças. Deus está removendo algumas coisas, estabelecendo outras. E eu vejo pessoas sendo tiradas de um lugar para o outro. Eu vejo como um tabuleiro, sabe? Você não é dono da sua posição. Você precisa estar disponível para aquilo que Deus está fazendo. Existem direções que o seu pastor, seus pastores vão ter, liberando coisas sobre a sua vida para essa estação, que talvez seja desconfortável para você, mas faz parte daquilo que Deus está trazendo como processo de amadurecimento e crescimento da igreja. Não detenha a unção, não seja insubmisso. Obedeça a voz, obedeça ao comando, obedeça a instrução. Não precisa fazer sentido para você. Nem sempre vai fazer. Precisa fazer sentido para o Espírito. Amém. Kelly, posso orar por você? Deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Existe um tempo diferente sobre a vida de vocês. Um tempo de esticar coisas, de sair de um lugar de conforto, no sentido de tá tudo bem, tá indo tudo bem, tá tudo dentro dos conformes, para dar passos grandes. Em
alguns momentos vai ser tão desafiador e difícil mesmo. Mas é porque o tempo, as raízes cresceram e a estrutura não está suportando a raiz. Vai estourar o vaso. Sabe, é exatamente essa visão que Deus acabou de me dar. É como uma planta que tem uma raiz e ela não suporta mais. E ela está dizendo, me tira daqui, porque eu não tenho mais para onde crescer. Eu preciso crescer, eu preciso crescer. Não me sufoca, não me prende, que eu preciso crescer. Eu preciso de espaço para crescer. Deus vai comunicar coisas ao coração de vocês. Eu declaro tanta clareza para isso. Não serão confundidos, mas terão clareza. Paz vai ser debaixo de paz. Debaixo de paz. Não vai ser pressão, não vai ser angústia, não vai ser ansiedade. Vocês, quando disserem sim ao Senhor para aquilo que Ele está dizendo, vai estar tudo pronto ao redor. Vai ser assim. E vocês vão ver Deus movendo coisas que vocês, Senhor, mas e isso e aquilo, está tudo pronto, escondido na prateleira, aguardando o sim para ser liberado. Mas é um tempo de desconforto, é um tempo de mudança. Eu declaro que nada vai faltar. Nada vai faltar. Deus liberando a mesma unção que eu tenho vivido em Taubaté, do mais e mais. Deus acrescentando mais e mais riqueza. Ampliando a voz, ampliando a influência, fazendo vocês chegarem nos lugares que Deus quer que vocês cheguem. Eu declaro uma gravidez protegida, guardada, saúde plena. Vai ser um parto fácil, vai ser um bebê fácil. Bebezinho acostumado, não vai estranhar, não vai ser difícil. Para a estação que vocês vão viver, ele precisa ser adaptável. E assim ele vai ser adaptável. Não vai estranhar colo, voz, barulho, dia, noite, fuso horário, comida, ambiente. Vai nascer pronto para viver a estação que vocês vão entrar. Porque Deus está forjando ele, liberando coisas que precisam. Eu declaro que a liderança que está com vocês vai amadurecer nesse tempo para alcançar o coração e a batida do coração de vocês. Eu declaro que eles vão ver aquilo que eles precisam ver no Espírito para entender a agenda, para entender o mover, para entender a voz, para entender o comando. Eu declaro dinheiro chegando, coisas pagas, financiadas. É como se tivesse uma toalha escura sendo removida, sabe? Tipo... Ei, tá na hora de verem. Tá na hora de verem. E é sempre de fora pra cá. Coisas vão acontecer, visões vão acontecer de fora pra cá. Pessoas que não são daqui vai trazer riqueza pra vocês. Pessoas de fora vai ligar dizendo: Deus mandou eu enviar, Deus mandou eu fazer. Por causa das sementes que foram plantadas, chegou a hora da colheita. Eu declaro saúde sobre a sua vida. Saúde plena. Você vai viver um tempo de plenitude e saúde. Um corpo forte. 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 Suportando mesmo aquilo que precisa. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela unção fresca. Sobre a sua igreja eu declaro, Pai, prosperidade, saúde, aumento, avanço, portas de emprego aberto, relacionamentos maduros. Relacionamentos maduros. Eu declaro, Pai, unções frescas. Deus tem um chamado para você, para a sua vida. Deus tem algo tão específico na sua vida. Há tantos anos Deus vem falando e confirmando, falando e confirmando. E durante algum tempo tem sido talvez lento para você o processo dessas coisas, porque veio casa, veio criança, veio filho, veio será, e agora o que eu faço? Mas entra no chamado, entra no sim. É tempo de romper, não espera ficar confortável. É tempo de você obedecer na estação que você está, com a ferramenta que foi dada. Com a ferramenta que foi dada. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Você tá fazendo minha mãe chorar, tia. Deus é muito bom. Não gera dependência de você. Deixa eles dependerem do Senhor. Amém.
Deixa eles dependerem do Senhor. Recebe a unção que você honra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Tu és bom, Senhor. Você pode orar, igreja. Você pode se render ao Espírito. Ora, bracalabrandarati endreste. Pai, nos leva a esse nível de maturidade. Nos leva, Pai, ao lugar de acesso. Ao lugar de acesso. Ao lugar de acesso. Que o Senhor abra os seus olhos. Que você perceba o que precisa ser mudado, movido, mexido. Que você tenha coragem de dar passos. Passos em direção àquilo que Deus está te chamando para ser e fazer. Em nome de Jesus. E você que não está com o coração aqui, eu declaro, rápido você vai encontrar outro lugar para ser podado e crescer. Mas aqueles que estarão aqui, estarão com o coração conectado à visão, à direção e à provisão dessa igreja. Porque Deus tem algo grandioso. E ninguém vai ser usado como pedra de tropeço. Amém, queridos? Aleluia. Você pode erguer suas mãos. E você pode dar graças ao Senhor, render graças a Ele por tudo que Ele é. Sabe, a Bíblia diz que mãos erguidas é como o sacrifício de Jesus. Nós podemos dizer, Pai, nós nos rendemos, te amamos, te adoramos. Entendemos, Pai, o Teu amor. Nos rendemos ao Senhor mais uma vez. A nossa vida é Sua, é o Teu querer, é o Teu mover. Se você não aceitou Jesus ainda, essa é a sua noite. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você não pode sair daqui sem fazer uma aliança com o Senhor. Porque não adianta você querer estar pronto, preparado para isso. Ninguém está pronto, preparado para isso. É Deus quem nos transforma. É Ele que nos torna prontos e preparados para a vida. Então, se você nunca fez uma oração de entrega, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer um sinal para mim que eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Eu quero te dizer que essa é a decisão mais importante de toda a sua vida, porque é quando você descobre o propósito. Talvez você esteja perguntando, Deus, para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual a razão da minha vida? Deus tem a resposta para você, e só Ele tem. Não é coaching, não é treinamento, não é pai e mãe, não é... Só Deus tem. Eu já estou terminando, meu irmão. Deseja entregar a vida para Jesus. Todos salvos. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe, guarde, proteja. Que Ele realize em vocês e através de vocês. Eu ia pedir desculpa pelo horário, me passei alguns minutos, mas sabe, eu não vou não. Sabe por que eu não vou? Às vezes a gente fica 3, 4, 5 horas assistindo bobagem, ouvindo bobagem e não fica agoniado. Não é verdade? Deus liberou coisas tão profundas aqui. Não existia um melhor lugar para estar. Eu prefiro estar na casa dele. Amém? Então, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Eu espero que logo em breve a gente se encontre cumprindo os propósitos de Deus. Amém?